Olá pessoal, eu sou Cláudio Dor, engenheiro agrônomo, trabalho há muitos anos no agronegócio e atualmente desempenho minhas funções na empresa Inovagri. É uma empresa que presta consultoria, assistência técnica, elaboramos projetos, fizemos seguro rural na área do agronegócio. Mas eu gostaria de falar com os senhores nesse momento sobre um assunto que foi muito importante essa semana, que foi o lançamento do Plano Safra 2020-2021. Primeiro, nós sabemos que o agronegócio é o que está dando sustentação à balança comercial brasileira, mesmo nós atravessando uma crise política e econômica difícil no momento, mas o agronegócio tem respondido positivamente às chamadas na economia do Brasil. E com esse cenário mesmo tumultuado, aí, com dificuldade na economia causada pela essa pandemia, mesmo assim o governo federal lançou, o dia 17, o Plano Safra 2020-2021 e trouxe alguns detalhes muito importantes que eu gostaria de comentar com os senhores. Primeiro, sem dúvida nenhuma, foi o corte na taxa de juros. O PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, teve uma redução na taxa de juros de 14%. E os investimentos anunciados no Plano Safra tiveram uma redução de 14% até 26%. Também chama atenção que foi destinado 2,2 bilhões de reais para a construção de silos e armazéns a nível de propriedade, até uma quantia máxima de 6 mil toneladas por propriedade rural. Isso vem de encontro a nós diminuirmos a nossa déficit de armazenagem que o Brasil tem. Nós sabemos que, segundo a Conab, o Brasil produz em torno de 225 milhões de toneladas e nós temos uma capacidade estática de armazenagem em torno de 164 milhões de toneladas. Então nós temos um déficit de armazenagem no Brasil de 63,6 milhões de toneladas. Isso faz com que, principalmente após colheita da safra de verão, soja, milho, trigo, feijão, nós temos que escoar rapidamente a produção pelos portos ou colocá-las em cima dos caminhões. Isso força a venda antecipada e também aumenta o nosso custo de produção do produtor rural, principalmente. Outro fato que chamou a atenção também foi o destino de 500 milhões de reais para a construção e reformas de casa no meio rural. Era um pleito muito antigo da classe produtora, uma vez que muitas políticas públicas do governo federal eles contemplavam a população urbana. E justamente nesse Plano Safra 2020-2021, ele vem contemplar também o proprietário rural. E por último, nós temos uma das grandes reivindicações do setor do agronegócio, era o seguro rural. E esse ano o governo anuncia nesse Plano Safra o destino de 1,3 bilhões de reais para subsidiar o seguro rural. O ano passado, ou seja, 2019, foi destinado 1 bilhão de reais. Em 2018 foram 400 milhões de reais. E essa última safra, esse ano agora, foi anunciado 1,3 bilhões de reais. Isso dá para assegurar 21 milhões de hectares e beneficiar 284 mil agricultores. Então esse Plano Safra foi muito bem-vindo pela classe produtora e que isso é um grande desafio para nós continuarmos cada vez mais batendo recorde em produção e produtividade e não só alimentando o Brasil, mas alimentando mais 100 milhões de pessoas que dependem de nós. O município de Passo Fundo diretamente também é contemplado por esse Plano Safra, porque vai ter disponibilidade de recursos junto aos agentes financeiros a partir do dia 1º de julho até o dia 30 de junho de 2021. E sabemos que esse dinheiro circulando no agro, ele tem seus benefícios direto e indireto. Diretamente é beneficiado o produtor rural, indiretamente os benefícios são distribuídos entre a área de prestação de serviço, na indústria, no comércio. Os municípios ganham através da arrecadação de taxas, tributos e impostos. Enfim, toda a economia é aquecida quando é injetado recursos, principalmente do agronegócio, onde aqui no município de Passo Fundo e muitos municípios da nossa região tem uma grande participação na formação do PIB. Passo Fundo, como um exemplo, nós temos dois setores econômicos que se destacam. Primeiro é o agronegócio, segundo é a construção civil e terceiro a área de prestação de serviços.
Então é muito bem-vindo esse pacote, aplaudimos intensamente esse recurso que vai irrigar a nossa economia e com certeza vai trazer muita investimentos, vai melhorar a qualidade de vida, vai gerar emprego e renda tão necessitado após essa pandemia do Covid-19. Sabemos da dificuldade que estamos atravessando, mas com certeza, com fé, solidariedade e espírito cristão, nós conseguiremos vencer mais essa etapa difícil da nossa vida. Com certeza sairemos mais fortalecidos, com grandes ensinamentos, sempre lembrando o ser humano em primeiro lugar e que Deus nos abençoe.